Bom, agradeço muito o convite. Eu acho que a gente está vivendo uma fase. Agradeço a Flávia, agradeço a Rebeca, que eu tive o prazer de conhecer hoje, a Emiliana, que não tem. Acho que a gente está vivendo uma fase nova no Brasil, onde o estudo da dor e a disseminação das boas práticas estão aumentando exponencialmente. Eu lembro quando eu fiz residência de anestesiologia, male a gente abordava dor aguda. Agora já está aumentando o número de residências, está aumentando o número de fóruns como esse, está aumentando o interesse da população médica e da população não médica sobre as boas práticas no controle da dor. Bom, esse sou eu, ganhei de uma acadêmica um cartãozinho. Acho que ficou parecido. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa palestra. Todo mundo me pergunta onde que fica Alfenas, então eu já dei essa aula, acho que só não dei essa aula no norte do Brasil ainda, então eu já coloquei esse mapinha para facilitar. Alfenas é uma cidade do sudeste do Brasil, no sul de Minas Gerais, equidistante de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, é longe das três, né? E eu gastei tempo nisso em algum momento da minha vida e descobri que Alfenas é a cidade com maior IDH do Brasil, longe de qualquer aeroporto. O aeroporto mais próximo, aeroporto que se diga de Dignal de Campinas, 280 quilômetros. Então, assim, Alfenas tem o IDH próximo de 0,8 e então é a cidade com o maior IDH mais distante de qualquer aeroporto do Brasil. Então, vocês veem que para chegar aqui a viagem é complexa. Você vem para cá, depois vem para cá. Esse é o meu serviço, a Clínica Prensa. Ela nasceu há 10 anos, mas foi concretizada em maio de 2017, que foi a inauguração. Esse aqui sou eu, a minha equipe. Nós temos enfermeiro, psicólogo, todos com formação em cuidados paliativos. Temos fisioterapeuta com especialização em dor. Temos nutricionista com dedicação exclusiva para a clínica. Esses profissionais funcionam em caráter exclusivo. Nós funcionamos no Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas, uma residência médica em tratamento de dor, que até agora, hoje em funcionamento, é a única do estado de Minas Gerais. Então, assim, os princípios da clínica, a gente tem assistência, a gente atende hoje aproximadamente 250 pacientes por mês, sendo 150 da clínica de oncologia. A gente faz pesquisas de novas técnicas, novas drogas e relação principalmente em dor oncológica. Aliás, principalmente não, todos os estudos são em dor oncológica. E tem a parte de ensino. Nós temos, além da residência médica, temos estágios para acadêmicos. Alfenas é uma cidade totalmente peculiar, porque é uma cidade de 80 mil habitantes, que tem 2 faculdades de medicina. E tem serviço para as duas, porque a gente atende aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas na área de alta complexidade. O sul de Minas ele é meio esquisito. Ele é muito populoso e não tem nenhuma cidade grande. A maior cidade do sul de Minas é Poços de Caldas, tem 160 mil habitantes. Talvez um bairro aqui de Recife deva ter mais que isso. Todo o sul de Minas. Então são muitas cidades. Você não anda 15, 20 quilômetros sem ter uma cidade. Então por isso que a população de atendimento é grande numa cidade estatisticamente pequena, uma cidade de 80 mil habitantes. Então esse é o conceito que a gente usa na nossa clínica. O ano passado a gente teve a honra desse projeto que foi concebido pela SBED e bancada pela Mundifarm, que eles avaliaram acho que aproximadamente 80 ou 100 clínicas no Brasil. E até a última informação que eu tive, apenas 5 clínicas tinham conseguido a graduação ouro e apenas foi uma delas, é a única do interior do Brasil que conseguiu essa graduação. Para falar de dor oncológica, primeiro a gente tem que entender o tamanho do problema que a gente vai enfrentar. Se você pegar o Global Câncer de 2018, espera-se 18 milhões de casos no mundo, ou seja, maior que a população de muitos países, e 9 milhões e 600 mil mortes. Ou seja, uma mortalidade de 53% a nível global. Quando você pega quem faz estatística direito, são aproximadamente 1 milhão e 700 mil casos, com 600 mil mortes. A mortalidade dos Estados Unidos é um pouco menor. No Brasil,
Segundo o INCA, 417 mil casos, exceto melanoma, isso no ano de 2018. Dor oncológica, assim, não existe uma dor oncológica. Dor oncológica é um conceito criado para as dores relacionadas ao câncer, que podem ser diretas, causadas pela neoplasia, ela pode invadir víscera, invadir estrutura óssea, invadir nervo. Indireta, em consequência do tratamento, hoje com o maior número de sobreviventes, aumentou muito o número de pacientes que têm dor, em decorrência de radioterapia, em lesões ocasionadas por cirurgia, em consequência da propedêutica, falando da própria radioterapia, ou o paciente ele sofre muito com excesso de retirada de sangue, excesso de procedimento, excesso de coleta de material. Ou ela mais sofreu de todo o tratamento foi a punção para fazer mielograma. A marca que ela tem do tratamento de tudo foi o mielograma. E o paciente com câncer tem direito à dor miofascial, ele tem direito à dor neuropática, ele tem direito... Se ele tinha enxaqueca, a enxaqueca não sara por causa do problema de câncer. Então, assim, nós temos que entender todo esse contexto. E apenas uma estatística mostrando mais ou menos a relação do número, e muitas vezes elas são concomitantes. Se você pegar essas estatísticas, eu fiz por média, e peguei os trabalhos que mais se aproximam, porque cada estudo que você vê, ele te mostra uma estatística diferente. Mas, aproximadamente 70% dos pacientes têm dor com necessidade de tratamento, pelo menos com uso de opioide. Se você pegar a estatística, um exercício de matemática, regra de 3, eu sei que para médico é difícil, mas vamos lá. São 417 mil casos, nós teríamos, por ano, acrescentado ao sistema público, 330 mil pacientes que necessitam de tratamento. Quando você pega a dor severa, na doença avançada ela atinge em torno de 20% dos pacientes. Se ela atinge, e durante o tratamento, 1/3 dos pacientes vai ter em algum momento dor severa. Quando você pega a escada analgésica, varia um pouco as estatísticas, mas ela trata 80% dos casos de dor. Então é eficiente? É. Mas e os 20% que ela não trata? Vamos ver o tamanho da deficiência. São 330 mil casos, 330 mil pacientes, vezes 20. São, teoricamente, no Brasil, 66 mil pacientes deveriam sofrer algum tipo de terapia intervencionista para o tratamento de dor no câncer. Será que a gente cobre pelo menos 10% disso? Estava falando com o Razen, esse ano eu devo estar beirando em oncologia uns 300 procedimentos intervencionistas. Mas é uma ilha em um lugar. E a gente atende pessoal praticamente vai do estado inteiro, sai da nossa regional. Então a gente está muito longe desse tratamento. E considerando ainda que, se você pegar esse gráfico bem interessante, a curva prevista de mortalidade inverteu. Então hoje há mais pessoas sobrevivendo ao câncer. E a cada ano a gente coloca 330 mil pacientes e mais 66 mil que, teoricamente, precisariam de tratamento intervencionista da dor em algum momento da doença. E é isso que a gente enfrenta, que muitas vezes só medicamento não resolve. Ou seja, na maioria das vezes, alguns casos como esse, só medicamento não resolve. Se eu contar para vocês que essa paciente dessa imagem ainda anda, vocês não acreditam. Entendendo que o fundamento da dor, principalmente da dor do câncer, não é só a parte nociceptiva. Por quê? Eu sempre falo, principalmente, um exemplo banal que eu sempre dou para meus alunos. Por exemplo, a senhora teve cólica menstrual. Todas as mulheres tiveram cólica menstrual pelo menos uma vez na vida. Sabe o que é uma dor. Agora imagina uma paciente que acorda de madrugada com uma dor, com a mesma potência, por assim dizer, mas relacionada, por exemplo, a um câncer de útero que ela sabe que tem uma metástase. Você acha que essa paciente vai sentir a mesma coisa do que uma cólica? Então não. Então tratar o paciente com dor oncológica, ela passa muito além, extremamente além, por assim dizer,
do puro e simples tratamento medicamentoso para técnica intervencionista. Porque há muito sentimento, percepção e sofrimento relacionado àquela doença. Eu falo por mim. Como que eu me tornei tratamento de dor oncológica? O meu serviço é 60%, 70% tratamento de dor oncológica. Anestesista raiz, que queria fazer dor por causa da intervenção, estava interessado na agulha. Queria aprender a fazer radiofrequência, queria aprender a fazer neurose, estava interessado nisso. Vai lá. Começamos o ambulatório de modo timidamente em 2012, até que começou realmente a ter um fluxo maior de pacientes oncológicos. E as desgraças do destino, quando elas vêm caprichadamente. Uma fisioterapeuta do hospital que eu fiz residência, mas bem conhecido, teve um colangiocarcinoma. Para completar, grávida de 6 meses. Para completar, fez a cesárea, tratou nos melhores hospitais, com os melhores médicos do Brasil, mas chegou um ponto que ela foi lá para a clínica, já sem tratamento oncológico, ela tinha uma dor incapacitante por causa de uma metástase em T10, no arco costal T10. A dor sumiu, rodamos opioide, ela ficou ótima, foi embora. Voltou uma semana depois, falou assim: Carlos, eu estou indo para São Paulo que eu quero ver se eu consigo tratar de novo. Já viu quando você pensa assim, tratar para quê, né? Você não fala, mas pensa, né? Ainda mais na época. Ah, mas por quê? Não, eu fiquei sem dor, consegui sentar no chão e brincar com meu filho, que tinha 3 anos. Você viu quando você cola na cadeira e fica assim, o que eu falo agora? Eu me senti totalmente incapacitado para tratar esses pacientes, mesmo utilizando uma técnica totalmente adequada. Ou seja, o objetivo não era ficar sem dor, ela estava sem dor. Mas agora o que eu faço com isso? Eu estava preparado, ia fazer o curso do Singular em Campinas depois, cancelei tudo, cancelei passagem, cancelei o curso e fui fazer a especialização de cuidado paliativo, que foi realmente talvez o maior diferencial, mais do que acho que eu até já perdi o número de curso que eu já fiz de intervenção, que o maior diferencial que fez nascer o conceito, os princípios, os fundamentos e os objetivos da Clínica Plenos hoje foi a especialização de paliativo, e foi o que me fez suportar em termos de conseguir atuar na área de maneira mais adequada, porque a gente entendeu o que tem por baixo do iceberg. Não é só tratar a dor, porque na minha concepção, quando ela chegou falando que não tinha dor nenhuma, tinha sido um sucesso tremendo, e eu não sabia o que fazer depois. Muito adequado para os dias de hoje no nosso país, né? Então, já foi dito de maneira muito clara e bem nas aulas anteriores, dor é o que o paciente diz que tem. Isso se aplica fundamentalmente na dor oncológica. Dor é o que o paciente diz que sente. Nós temos um paciente, um caso interessantíssimo. Apesar de todo o tratamento otimizado, o paciente com dor, a dor não melhorava, Por isso que a importância da psicóloga, porque o paciente passa comigo 20 minutos por semana. Com o psicólogo passa 2, 3, às vezes até mais horas. A dor dele ele era casado a segunda vez, ele tinha 2 filhos, tinha neto, e ele não tinha separado no papel da primeira esposa, que sumiu no mundo. Mas por quê? Um filho dele envolvido com droga, eram, segundo palavras deles, um inútil, e as crianças eram arrimo de família dele. Ele era aposentado da Receita Federal, eles viviam da pensão dele. Se ele morresse, que era que falava, não posso morrer, se ele morresse, quem que ia sustentar essa família? E esse talvez seja a causa do maior sofrimento e dor que ele tinha. Colocamos o departamento jurídico do hospital, assistência social, para virar. Depois descobriu que teve um jeito, ele conseguiu separar litigiosamente por desaparecimento da ex-mulher, conseguiu fazer um contrato nupcial. Quando ele descobriu que ele ia conseguir passar a pensão para a esposa real, para poder cuidar dos netos, hoje ele não toma opioide. A dor passou. A mente humana, ela reage de maneira muito estranha
ao sofrimento, ao medo da morte, ou pelo menos à percepção que ela está próxima. Porque morrer, todos nós vamos morrer, isso é invariável. Tem muita gente que acha que não, mas vai. Só que pouca gente tem uma ampulheta na frente, falando, olha, daqui 5 anos, daqui 6 anos, todo mundo entra no Google hoje, né? E vê, eu tenho isso, vivo isso, tenho isso, vivo isso. Isso muda a maneira que a pessoa se relaciona com o mundo e muda como ela vai relacionar. Então, assim, tratar a dor no câncer é muito diferente de só fazer medicamento, muito diferente de só fazer intervenção. Você pode colocar uma bomba de morfina, pode fazer o que for. Se você não perceber isso, você não consegue atingir objetivos mínimos de dignidade de tratamento. Esse desenho, eu perdi a referência dele, faz 1 ano que eu estou procurando. O Hospital Americano pediu para as crianças com câncer desenhar a descrição da dor. E uma das crianças descreveu assim, acho que é a melhor descrição de todas, acho que dispensa. A única coisa que me incomoda é que eu perdi a referência. Isso eu vi no estudo uma vez, copiei, colei e depois não salvei o DOI e se foi. Baseado em tudo isso, agora que a gente entendeu mais ou menos o tamanho do nosso problema, como que a dor é tratada? Vocês acham que ele é bem, ele é mal? É tratado de maneira adequada? É tratado com empatia? Não é tratado com empatia? Pelo menos o mínimo de medicamento? Esses 2 estudos têm alguns viés, mas eu adoro eles, que servem muito bem de exemplo. É um estudo que foi feito na Europa e um americano. Porque uma vez eu apresentei esse estudo para minha cunhada, que é oncologista. Aí ela falou que o estudo era enviesado porque tinha sido feito por clínica de dor. Eu falei, então eu fui no ninho da cobra e peguei um que confere com esse. Esse estudo ele selecionou 5.000 pacientes, entrevistas por telefone em vários países da Europa. No fim, 1.226 aceitaram participar. O que chama atenção? Desses pacientes, e somente 2 a 3% eram tratados por especialistas em dor. Na Europa. Não estou falando do nosso ilustríssimo Brasil. 43% eram tratados por oncologistas e 20% por medicina de família e comunidade. Apenas 5% eram tratados por médicos que têm alguma formação específica no tratamento da dor. E o que mais me doeu, assim, ao ler esse estudo, quando você pega pacientes que recebem o terceiro degrau da escada analgésica, apenas 7% desses pacientes recebiam. Confesso que, assim, extremamente decepcionante. Ainda mais considerando que o motivo número 1 da primeira consulta médica era a dor. Ou seja, a dor levou o paciente ao diagnóstico. E quando você pega os principais diagnósticos, todos com índice próximo a 90% de dor importante que necessita de tratamento. E uma coisa que chama, que muitas vezes a gente não pensa o que o paciente pensa, o que os pacientes pensavam dos seus médicos a respeito disso? 50% respondeu que o médico dele achava que qualidade de vida não servia como parâmetro para o tratamento. Próximo de 40% que eles tratam câncer, não tratam dor. E 1/3 relatou que não tem tempo para tratar a dor, que está tratando câncer. Ainda tem 12% que relataram que... Isso não é a minha opinião. O artigo está aí, quem quiser bater a foto. E eu não tenho essas coisas. Quem mandar e-mail, eu mando a aula depois em PDF. Como eu disse, a minha cunhada ficou me reclamando comigo desse estudo. Eu fui, mandei esse para ela. Eu tenho vários. Se alguém quiser, esse aqui são os 2 mais didáticos. Eu tenho vários estudos que mostram a mesma coisa. Esse estudo, eles selecionaram 2.000 oncologistas, entraram em contato com 2.354, um número recorde, né? Se dispôs a responder, mas apenas 256 completaram o estudo, que era uma entrevista de mais ou menos 40 minutos. Só 14 a 16% encaminham pacientes
para especialista durante o tratamento. E foi colocado no questionário algumas condutas básicas de tratamento da dor, e 87% dos oncologistas tiveram condutas que eram consideradas absurdas por médicos especialistas em dor. Isso nos Estados Unidos. Para falar a verdade, pelo que eu tenho participado de alguns eventos com a Sociedade de Oncologia, eu acho que a nossa realidade está mudando mais rápido que lá. Eles estão muito mais abertos hoje. Porque assim, antigamente a gente nunca era convidado, né, para ir na oncologia. Esse ano eu já fui em 3. Acho que tá havendo uma junção. Acho que talvez no Brasil, na verdade eu estou replicando essa pesquisa no Brasil, acho que o nosso resultado vai ser melhor. Então como que a gente vai consertar isso? Eles alegaram que o motivo é a qualidade de ensino ruim, avaliação ruim, a relutância do paciente com o uso de opioides. Isso se aplica muito no Brasil, imagina nos Estados Unidos, com a campanha até o Trump fazendo discurso contra, a relutância do médico e uma regulação excessiva. No Brasil a gente varia entre a regulação excessiva e uma regulação que não é tão eficiente. Você prescreve receita branca opioides que não deveriam ser. Mas acho que o principal está aqui. Tem um estudo que mostra que a média mundial de horas de ensino de dor na graduação é 6 horas. E assim, eu estou totalmente fora disso aí, que a minha foi 0. Né? Acho que eu não tive 1 hora de aula de dor dentro da grade dos 6 anos do curso de medicina. Alguém que teve? Durante o curso de medicina, pelo menos 1 aulinha para não passar anti-inflamatório para dor neuropática, assim? Não? Uma hora. Então faltava 5 ainda. Então, isso explica o resultado desses 2 estudos, que na verdade um emenda com o outro. A gente acha que 20 anos não muda muita coisa. Vocês vão ver que 20 anos muda muita coisa, sim. Né? Esse aqui são 26 estudos, eles acrescentaram outros 20, totalizando 46 estudos. Houve uma melhora? Houve. Mas ainda 30% dos pacientes sofrem de dor severa sem tratamento adequado. Isso no parâmetro mundial. Ou seja, nós temos muito que caminhar ainda. Entendendo que é inadmissível o paciente sentir dor hoje, porque você tem técnica, você tem tecnologia, você tem médicos disponíveis para tratar, talvez não no número que deveria, mas pelo menos no número que deveria para ensinar. É inadmissível, inaceitável um paciente hoje em dia sofrer de dor. Esse estudo aponta alguns dos motivos a nível mundial. Primeiro, baixa remuneração do tratamento clínico da dor. Posso falar isso de carteirinha, por quê? 87% do faturamento da Plenos vem da medicina intervencionista da dor. 87% do faturamento da minha clínica vem. Ou seja, o tratamento intervencionista da dor sustenta todos os outros tratamentos. Está certo que é uma instituição sem fins lucrativos, dentro da Santa Casa. Ela pertence à Santa Casa de Alfenas, não tem fim de lucro, mas você não pode ser médico bactéria, que hospeda o teu hospital e mata ele. Então tem que ter uma viabilidade, pelo menos, para o serviço funcionar. Só que o que a gente percebeu? Como o serviço atende 70% SUS e na oncologia 100% SUS, mesmo paciente que tem convênio, a gente prefere atender pelo SUS, que é mais eficiente que o convênio, por assim dizer. O serviço ele é sustentado por uma parte dele, que é a intervenção. Se não existisse a intervenção, ele era inviável economicamente para o hospital. Era impossível você manter. Então, como que, trazendo para o Brasil, nós vamos tratar nossos pacientes se os tratamentos intervencionistas ou mais complexos, apesar de efetivos, são caros? É uma questão séria, muito séria. Só que nós temos algo que está escrito, está na Constituição, tão falada ultimamente, mas está lá, que é o artigo 196.
Todo mundo tem direito a tratamento. E, para a dor oncológica, existe recurso e existe uma fundamentação que o tratamento ele é viável economicamente. Então, não se justifica. Então, se nós médicos não fornecemos ao paciente, talvez seja mais culpa nossa que do sistema. Então, o tratamento da dor oncológica ele é extremamente amplo. Vai desde opioides, analgésicos, não opioides, adjuvantes, equipe multiprofissional, que é o cerne do tratamento, na minha concepção, os tratamentos oncológicos, cirúrgico, técnico intervencionista e implante do sistema nervoso central. Eu brinco lá com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com a enfermeira que trabalha mais próximo de mim, que assim, eles fazem 90% do serviço e eu fico com a fama. Eu acho isso ótimo. Então, princípio básico. Paciente internado sem medicação analgésica de horário. Isso aqui foi feito dentro do meu hospital, que tem um serviço de dor que a enfermeira fica em cima. O paciente aciona a enfermeira, ela vai ver, vai lá no quarto, tempo de resposta, checa na prescrição, vai na farmácia, prepara o remédio. Já passou o tempo que você gasta para fazer um remédio, que morfina não fica no postinho. É porque ela é controlada, fica só na farmácia, tem que ser dispensado na hora. Administra o medicamento, ele tem que fazer absorção e efeito até você ter o alívio da dor. Isso, no meu serviço, tem um serviço de dor que trabalha incessantemente com residência e tudo mais. Meia hora. Eu acho que é muito rápido ainda, a maioria dos serviços não é assim. Então é inadmissível um paciente internado sem analgésico de horário. Isso é inadmissível. É uma das coisas básicas que a gente infelizmente vê muito por aí. Então, seguindo na nossa estrada, o tratamento ele começa com farmacoterapia sempre. Pode evoluir para bloqueios não neurolíticos. Pode evoluir para neurólise. Pode evoluir para opioides parenterais, talvez em PCA. Pode evoluir para opioides epidurais. Pode evoluir para analgesia intratecal. Pode evoluir para cordotomia, cada vez mais rara, mas ainda acontece. E no fim da estrada, a sedação paliativa. Então nós temos um caminho para seguir e nós não, muita gente pula daqui para cá. Alguns casos por falta de estrutura, alguns casos por falta de conhecimento mesmo. Então agora mostrando, eu vou fundamentar. Toda a minha aula se resume a um slide. Mas eu tenho que explicar para não gerar. Eu tenho que explicar por que eu cheguei nesse conceito, que é o que a gente usa na clínica, é o que está no nosso protocolo. Indicação de opioides na dor oncológica. Esse estudo ele tem alguns viés, mas ele foi muito interessante. Por quê? Ele pegou 240 pacientes, 122 pacientes, ele manteve a escala analgésica com opioides fracos no segundo degrau, e em 118 pacientes ele manteve opioides fortes em doses menores, como segundo degrau. Ou seja, ele aboliu a codeína e o tramadol do tratamento da dor oncológica. O que ele percebeu? Os pacientes que estavam no grupo morfina, teve uma melhora muito maior o número de pacientes do que os pacientes com opioides fracos. Considerando em torno de 20% de melhora da dor, mais do que os pacientes com opioide fraco. Da sintomatologia, na escala de Edmond, a dor foi a mais efetiva e controlada. Mas todos ou mantiveram ou tiveram alguma melhora. E o bem-estar global melhorou bastante. Então, o que ele concluiu? Que é mais interessante você dar opioide forte em baixa dose do que iniciar o tratamento para dor oncológica com opioides fracos. Quais são os viés que eu vi nesse estudo? Eles deram codeína com paracetamol, tramadol com paracetamol e tramadol sem paracetamol. Então, eu acho que o tramadol deu uma atrapalhada aí no estudo, mas tudo bem. Mas 20%, num estudo relativamente bem conduzido, engole qualquer viés, pelo menos
na minha concepção. E essas revisões concordaram. Por que eu coloquei a metadona? Porque eu adoro metadona. Para mim, eu acho que é um opioide fantástico. Fantástico. E hoje lá na clínica, salvo alguns diagnósticos, evidentemente, você tem que selecionar por alguns tipos de diagnóstico, o início padrão do tratamento ou é com morfina em baixa dose ou com metadona em baixa dose. Metadona 5 mg de 12 em 12, a gente vai alternando. Quando você passa de adjuvantes, a doutora Rebeca deu uma aula brilhante, parabéns. Então, apenas, tá? Nós temos muito que escalar em conhecimento ainda sobre o uso de adjuvantes na dor no câncer. Por quê? São muitas variáveis, são muitas opções, são muitas indicações, são muitos efeitos colaterais, são muitos, e ainda tem essa questão que gera mais paixões que resultados. Nós já estamos lá com o N próximo de 20 pacientes tratados, os resultados vão de animadores a catastróficos, então nós temos que muito a caminhar ainda na questão dos canabinoides. Mas o restante, há indicações, há contraindicações, e é uma pedra fundamental no tratamento da dor no câncer. É como se você estivesse costurando uma coxa de retalho. Uma coisa só, um tratamento só, um viés só não vai resolver o tratamento do teu paciente. O tratamento intervencionista, que é o viés que a gente, da clínica, foi o motivo que ela nasceu. Basicamente, você tem administração intratecal ou epidural, bloqueios testes, bloqueios terapêuticos, as risotomias e neuroses, cordotomia e a neuromodulação, que está ganhando espaço na dor oncológica, infelizmente pelo custo, eu acho que vai ser difícil chegar no Brasil. Mais uma vez explicando o último slide que eu quero explicar, citar esse estudo. Para quem trabalha com dor no câncer, aconselho todo mundo a ler. Ele pegou 109 pacientes, 267 escolhidos, separou dois grupos, um com 54 pacientes e um com 55. Num grupo de pacientes, ele fez a intervenção no segundo degrau. E outro grupo, ele fez no quarto degrau. Como? Sendo, a gente não conseguiu validar nem o quarto degrau ainda, e nós estamos querendo indicar no segundo, assim. Então o negócio... E o que ele fez? Pegou esse grupo de pacientes. Dor visceral, originária de câncer abdominal, inoperável. Tanto no segundo degrau, quanto no quarto degrau. Os resultados mostraram que a qualidade de vida, que é algo fundamental no tratamento da dor oncológica, bem melhor no grupo do segundo degrau. E, para quem tem na sua prática clínica o tratamento de paciente com dor oncológica, sabe que chega momentos que você não sabe o que é pior, se é a dor ou opioide em alta dose. Sim, você prescreve às vezes opioides em alta dose por questões até humanísticas, que é melhor o paciente ter os efeitos colaterais que a dor. O uso de opioides foi bem menor no grupo do segundo degrau. Ou seja, talvez a melhora da percepção de qualidade de vida esteja com a redução dos efeitos colaterais que os opioides deram. Quando você pega os sintomas, aí também eu acho que, mas aí já é mais opinião minha, os sintomas menores no grupo 2, talvez pela redução do uso de opioides. Então, tratar a dor oncológica é enfrentar esse tipo de paciente. Como que você trata isso? Acho que assim, só medicação vai tratar um paciente desse? Não vai tratar. Você não vai conseguir. Você acha que a gente consegue resolver isso com medicação? Ou isso? E esse paciente chega pra gente. 80% você resolve, mas e os 20%? Se você pegar estatisticamente, 25% da população vai ter câncer, 70% vai evoluir com dor, de 70 a 20,
3 a 4 pessoas em 100 vão chegar no ponto de precisar de intervenção em algum momento da vida. Se pegar nessa sala, pelo menos 1 ou 2. Eu brinco com os alunos o seguinte: estatística é muito bom quando você está do lado certo da curva. Quando você não está do lado certo da curva, ele é terrível. Olha esse caso. Como que a gente trata? Aí nós temos que aproveitar o que a ciência nos dá. Essa tabelinha mais manjada que tudo, mas você tem uma via com maior potência analgésica, com virtualmente menores efeitos colaterais. Por que a gente não a explora? Que eu tento explorar bastante no meu serviço. Então lá nós temos essas duas opções: a bomba de morfina e o catéter totalmente implantável. O catéter totalmente implantável é este dispositivo. Traduzindo, é um portocate epidural. Não é um portocate epidural, mas para quem quer entender, é um portocate epidural. Ele é implantado por via epidural. Essa mãozinha aqui é a minha. Depois que você começa a fazer intervenção, você não quer... Igual quando você compra carro, né? Quando você é estudante, você é em qualquer lugar a pé. Você compra carro, você não quer ir nem na padaria mais a pé, né? Quando você começa a fazer intervenção, você não quer nem a peridural, você quer fazer sem arco cirúrgico mais. Mas você faz o posicionamento epidural e aqui está o catéter. Por que eu coloquei essa imagem? Se vocês reparar aqui, coloquei, tem uma massa. Essa paciente ela tinha uma metástase por câncer de mama. Então a posição do catéter e a confirmação da onde está sendo dispensada a medicação. Aonde que a medicação vai sair. Caso era interessantíssimo. A dor não controlava por nada, nós não tínhamos mais o que fazer, ela não suportava altas doses de opioides. Implantamos o catéter, ela tomava 1 dose por dia e não tomava medicamento. Com um foco local. Nós conseguimos migrar o catéter até o ponto da dor, que está ali. Então o dispositivo, ele é... Você passa peridural, tuneliza, implanta debaixo da pele, a gente deixa uma agulha de rubber 5 a 10 dias, evidentemente tem que trocar, que é só para ficar 3 dias, até maturar o catéter, e depois o paciente mesmo se auto-aplica em casa depois do treinamento. Aonde tem anestesista assistindo essa aula, todo mundo arrepia. Mas você dá ropivacaína com morfina para você levar para casa? Né? Ué, sim. A gente não dá... Tava falando, você não dá insulina para o paciente levar para casa? Então, pode ser tão lesivo quanto. Então, o nosso N hoje desse catéter são 28 pacientes, 15 ON com 1 são pacientes com prognóstico maior que 90 dias, 9 pacientes com ON com 2 que são prognóstico menor que 90 dias e 4 pacientes para dor crônica. Uma das vantagens dele é essa, pode ser usado em qualquer momento da doença. Isso aqui são as complicações: infecção tardia em 2 pacientes por Escherichia coli. Não preciso nem contar para vocês como é que parou lá a Escherichia coli. Alguém não lavava a mão para aplicar, por mais treinado que fosse. Né? Obstrução de 4 catéteres, 2 nós tivemos que retirar, que não conseguimos obstruir. Você vai aprendendo, né? Dos 4 que obstruiu, foi dos 6 primeiros, 4 obstruiu. Aí chegamos à conclusão que era o quê? A gente diluía a medicação em cloreto de sódio, a 0,9, soro fisiológico. O sódio ia parando no catéter. Com água destilada dói para injetar. Então o que a gente orienta hoje? Depois da dose, jogar uns 2 ml de água destilada para limpar o catéter. Nunca mais obstruiu. Deslocamento do catéter teve 1, e a pedido do paciente teve 1. Ele pediu para tirar o catéter, não estava gostando. Aqui que está interessante, depois de instalado, de implantado, o custo desse catéter é em torno de R$10 por dia de tratamento, que é bem mais barato que os outros, que a medicação oral. Inclusive a minha tese de doutorado é sobre isso aqui. Em termos de resultado, EVA menor que 50%, 24 dos 28, redução de opioides, 21 dos 28, queda do PPS, que assim, o Palliative Prognostic Index, ele mede uma expectativa de vida, e está muito relacionado, às vezes, ou Karnofsky ou sintomas. Se você tem uma redução dos sintomas, você tem uma redução do PPS. Então, os pacientes que reduziram pelo menos 1 ponto no PPS, 19,
e pelo menos 30% da escala de aéreo no 24%. Então, assim, é uma tecnologia bastante efetiva. Essa é a dose habitual que a gente inicia. Ropivacaína 0,2, 10 ml, com morfina 2 mg em doses intermitentes, ou seja, o paciente usa sedor. E as vantagens, ela é uma técnica extremamente mais fácil que a bomba. Qualquer anestesista consegue implantar, com treinamento de 1 ou 2. Se veio um e acompanhar o outro, consegue implantar o terceiro. Você tem menores custos de manutenção que a bomba, evidentemente. Você tem uma capacidade de troca e variabilidade da droga muito mais fácil. Então você consegue ir titulando, você consegue alterar a droga. Você não deu certo com morfina, às vezes você passa para sulfenta. E ao contrário da bomba, ele pode ser usado em cuidado de fim de vida. Eu já implantei esse cateter para o paciente poder morrer em casa. O paciente queria morrer em casa, o problema era a dor. Não tinha como controlar por via oral. Nós implantamos catéter para o paciente poder morrer em casa. Ele viveu 20 dias com ele. 1 semana, 15 dias. Então você tem essa variabilidade. E no caso dessa paciente, se você tem um alvo específico, principalmente para metástase óssea em coluna vertebral, você consegue colocar a ponta do catéter justamente no ponto da dor. Então, virtualmente, você vai usar doses menores ainda, porque você atinge exatamente o ponto que você precisa. As desvantagens, que é aí que mora o perigo, necessita de alguém aprender, o risco de infecção é maior, erro de dosagem é nosso maior medo. Teve um caso, o paciente não morreu, mas foi bem complicado, chegou bem potente no hospital, foi ruim, não diluiu a ropivacaína. O erro de técnica, que é o mais comum, que injeta no subcutâneo, não consegue funcionar o cateter. O deslocamento é incomum, mas acontece. A obstrução acontece. E o vazamento, às vezes, o catéter desloca. São raros. Mas onde está o maior perigo, os red flags estão ali. Que é erro de dosagem e erro de técnica. A bomba. Isso aqui é minha mão também, tá? Ela é... Não aconselho, apesar de você poder implantar ela sem radioscopia. Ela é sempre implantada com radioscopia. Aqui está o cateterzinho. A punção, a fixação, você prende na aponeurose, tuneliza para a face anterior, você confirma a posição com retorno de líquor por esse catéter, aqui. Depois você confirma a posição, lembrando que para morfina não importa o lugar que você põe a bomba, mas a gente cada vez mais tem usado alguns adjuvantes. Então, se o teu alvo for algo na coluna, ou algum nível específico, convém colocar no dermato adequado. Tá? Porque a gente tem usado principalmente anestésico local. Para morfina, tanto faz. Aqui está a posição. Aqui a gente abastecendo a bomba para colocar ela pronta no paciente. Eu calibro ela antes de entrar no campo. Depois eu já ponho ela funcionando no paciente. Quando a gente implanta, ela já está funcionando. Então está aqui. Aqui é a parte que o anestesista mais sofre, mas a gente aprende. Nós temos um N esse ano de 15 bombas implantadas. 73, 11% em oncologia, 4% para dor crônica. Isso aqui é um ato de fé e caridade cristã. Para quem já implantou bomba de morfina para dor crônica, sabe que não é fácil depois, mas tem que fazer, o paciente tá. E o interessante é que todas tiveram efetividade. É uma tecnologia excelente para tratamento de dor. A dificuldade é que é cara e a manutenção é muito difícil. Eu consigo fazer isso porque eu tenho um serviço que funciona 24 horas por dia, sem ser comigo, evidentemente. Então é possível a gente manter o catéter, manter a bomba, porque se o paciente chegar lá no hospital, tem alguém, normalmente o residente, que vai lá checar a bomba. Então é possível sim. Então, assim, você colocar médico de consultório que viaja, tudo, deixa colocar o paciente com a bomba. Se a dose estiver insuficiente, tudo bem, você manda ele tomar morfina oral em casa. Sempre deixa a dose. Mas se a dose estiver acima, que você precisa mexer, como é que você vai fazer? Então, é interessante, é uma tecnologia ótima, mas
requer serviço estruturado. Essa é a minha concepção. Tem gente de consultório que coloca, né? Nós tivemos uma infecção tardia, que você fica tira, não tira, conseguimos tratar e já faz um mês, não tem sinal nenhum mais, a bomba ainda está lá. E 3 pacientes tiveram problema com dose acima de 500 microgramas dia. Então nós paramos a dose e começamos a rodar no adjuvante. Isso aqui não tem regra, é a minha regra que eu uso no meu serviço. A dose número 1, que a gente chama, o 01. São 2.000 microgramas de morfina e a dose inicial 200 microgramas. Então assim, essa é a dose, assim, o nosso 01. Depois pode ir para 3.000. Já me perguntaram qual que é a dose que você põe. Eu acho mais importante do que você definir uma para o seu serviço, para você reduzir a incidência de erro. Isso aqui eu pedi ontem para a residente pegar um paciente aleatório lá para a gente ver a evolução. Essa aqui foi a evolução da infusão. Uma coisa interessante na rotação é que nunca dá certo a rotação de oral para intratecal. Porque teoricamente é 300 vezes mais potente. Mas é muito mais que 300. É muito mais. Porque se você pegar 200 microgramas, ele equivale a 60 miligramas por dia. E é a dose que às vezes a gente dá para o paciente que está tomando 200, 180. E ela é suficiente. Então eu não aconselho ninguém, se um dia for manusear a bomba, a fazer simplesmente dividir por 300 e calcular, não. Divide com 600 e depois é mais fácil você ir subindo. O que a gente faz lá? Coloca 200 miligramas e deixa a morfina de resgate e vai somando as doses de resgate até você zerar as doses de resgate. Vai subindo 200, 250, 300, 360, estabilizou, 100 doses de resgate. O nosso peso contra peso são as doses de resgate. Aí você vai calculando, conforme o número de doses de resgate que o paciente usa, você vai reduzindo a incidência, você vai aumentando a dose de infusão contínua pela bomba. Esse aqui é apenas o único estudo que eu achei interessante sobre o custo, comparando da Coreia com os Estados Unidos. O ponto de equilíbrio financeiro na Coreia são 28 meses de uso de bomba, porque talvez o custo hospitalar lá seja maior. No nosso Brasil, serviços especializados podem colocar a bomba e o hospital recebe R$ 11.500 para colocar e paga R$ 11.500. Ou seja, o hospital não ganha. Ganha um procedimento comum. Isso aqui, na verdade, isso aqui é uma das poucas coisas que eu me orgulho realmente na vida. Eu cheguei e pedi um dia uma bomba para o paciente. Me liga o auditor. Você não pode colocar a bomba. Por que você não pode colocar a bomba, Carlos? Porque você é anestesista. A bomba é só neurocirurgião que pode colocar. Falei, mas quem falou isso? Ué, quem falou isso? O negócio chama SIGTAB. O que é SIGTAB? É todo o sistema do SUS no Brasil está lá naquele tal de SIGTAB. Aí eu fui descobrir o que era SIGTAB. Aí eu fui descobrir que tinha uns 10 ou 11 procedimentos que eu era habilitado tecnicamente para fazer, que eu não podia fazer porque eu era anestesista. Está lá único e exclusivamente para cirurgião. Ainda mais habilitação. Por exemplo, a bomba, a habilitação hospitalar dela não era para o hospital de oncologia, era só para neuro 2. Ou seja, um instrumento que era para tratar paciente oncológico só poderia ser colocado por neurocirurgião em hospital que tivesse neuro 2. Se tivesse oncologia, o CACOM ou o NACOM, eu não poderia colocar a bomba. Falei, não é possível. Peguei um dia, isso foi na sexta-feira, no sábado, acordei, abri o computador, fui estudar o tal do SIGTAB, fiz um projeto de quase 20 páginas de alteração do SIGTAB. Evidentemente, entre as várias coisas que eu já fiz, me chamaram de louco, né? Peguei, na quarta-feira, peguei o carro, fui para Campinas, peguei um avião, desci em Brasília, peguei o UPA, fui lá no Ministério da Saúde e protocolei o projeto. Qualquer cidadão brasileiro pode fazer isso. Protocolei o projeto lá e tinha um número. E fiquei insistindo para ter uma audiência na Câmara Técnica. Insistindo. Aí um dia autorizaram a audiência. Fui lá. Se eles baixassem mais 1 ou 2 degraus na hierarquia, eu conversava com o porteiro do Ministério e ia embora. Mas tudo bem. Não desisto nunca. Na inauguração da Plenos, tinha um deputado. Falei, pelo menos político serve para alguma coisa. Conversei com ele, então ele conseguiu agendar na Câmara Técnica. Aí fui eu, nesse dia eu chamei o professor Erimar para representar a sociedade. Fui eu, o professor Erimar, lá no Ministério da Saúde. Conversa, mas parece que não entenderam nada. Mas pelo menos ficaram com o projeto lá e o número protocolo subiu uma escadinha.
E cobrando o negócio não ir. Como Deus, acho que... Eu não tinha muita fé, não. Hoje eu tenho muito mais de ver como que as coisas funcionam. Deus acho que ilumina se você coloca as coisas para andar. Um dia, uma colega de Curitiba me liga, Cristina. Fala, cara, você montou o serviço do SUS? Eu falo, Cristina, mas está tão difícil, porque tem muito procedimento que a gente não consegue fazer. Por exemplo, eu tenho paciente que eu consigo ganhar, por exemplo, agulha de radiofrequência, eu não posso fazer risotomia, porque eu sou anestesista, eu ganho a agulha e não posso fazer. Ah, tá. Nossa, cara, mas como é que tá isso? Eu contei toda a história para ela, igual eu tô contando para vocês. Nossa, cara, você tá brincando? Tô brincando? Não vou brincar no negócio desse. A minha mãe é fisioterapeuta da filha do ministro. Então achamos um viés. Ela pegou, mandei o projeto para ela, uma cópia com o protocolo. Ela conseguiu a assinatura de 10 deputados lá da Assembleia do Estado do Paraná, conseguiu que a filha do ministro levasse para o ministro. Sei que chegou um dia, a Carmatec me ligou, cobrando alguns detalhes, tal. Dia 2 de janeiro foi publicada a portaria alterando o SIGTAB. Por isso que eu só tenho esses 15 casos, que foi depois. Então assim, isso é mágica? Não. É só um pouco de falta de juízo de parar lá no Ministério. Se você não concorda com a coisa, vai lá. E não desiste que é a primeira vez, que eles vão fazer de tudo para você não conseguir. Foi lá, paramos lá no SIGTAB, mudamos o SIGTAB, mudei para mim? Não, mudei para o Brasil inteiro. Qualquer anestesista pode implantar. Bom, aconselho a aprender primeiro, né? Mas teoricamente, qualquer... Só que eu não fiz só para mim. Eu coloquei anestesistas, ortopedista, neurocirurgião, cirurgião geral que atua com dor. Então não foi só para mim. Entendeu? E não foi só para Alfenas, foi o Brasil inteiro. Entendeu? Então um dia eu estava no congresso, nossa, agora a gente pode colocar bomba, mudaram lá, tal. Eu fui contar isso, falando que, assim, saí lá de Alfenas, fui lá em Campinas, você sabe que é longe, peguei o avião, fui parar lá em Brasília e o negócio andou. Então se você tem alguma coisa que você não concorda no SUS, é só ir lá protocolar no Ministério da Saúde e correr atrás. Agora eu estou querendo repetir, tomar um pouco mais de fôlego, ver se eu consigo criar código para dor crônica. Porque o que acontece no meu serviço que eu percebo hoje? Paciente do SUS, dor oncológica. Se chegar um paciente para mim lá hoje, 1h da tarde, eu avaliar ele, achar que ele tem, por exemplo, câncer de pâncreas, achar que ele tem indicação de fazer esplânico. Até 5h da tarde ele já está com o exame pronto, ressonância pronta. E provavelmente, se eu tiver, o maior limitador do procedimento é meu tempo. Isso assim, imediato, full time. Em 6 horas eu consigo fazer tudo isso com ele no SUS. Convênio eu não consigo. Se o paciente é de dor crônica, nós voltamos ao Brasil. Pedido de ressonância, 6 meses para voltar. Então assim, eu estou no primeiro mundo num grupo e no terceiro mundo no outro. Então isso que é... Mas na hora que eu tiver mais tempo eu vou lá em Brasília de novo. Aí sempre me pedem para comparar o catéter com a bomba. Vocês já tentaram comparar abacaxi com alface? Não tem jeito. Serve para a mesma coisa, mas são indicações, momento, time, circunstâncias. Cada paciente tem uma indicação. Então, não é a mesma coisa. Como diria a sabedoria mineira, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? E outra coisa que funciona muito em Minas Gerais, tem conversa que você não entende, você não estende. Então, vou apenas citar, porque o professor Rezen vai dar aula depois, os procedimentos mais comuns que a gente faz. Evidentemente tem muito mais. Neuróide gangue estrelado, que serve muito bem para dores crâniofaciais, membro superior, e às vezes tórax. Simpatectomia em gânglios torácicos. Tem tido algum resultado para dor pleurítica, viu? Infiltração de pleuro, tudo bem mais ou menos, mas ajuda. Isso. E membro superior naquele número de pacientes que não passa pelo estrelado, né? Então, mas eu sempre faço depois, não faço antes não. Vertebroplastia, que eu consegui incluir no SIGTAB para o anestesista fazer, mas a gente não ganha o material. É igual a risotomia por radiofrequência. Eu consegui incluir no SIGTAB o anestesista para fazer, o ortopedista, o neurocirurgião, tá lá incluso, mas não tem o OPM das agulhas de radiofrequência. Como às vezes eu dou curso lá de radiofrequência, a gente ganha as agulhas e consigo fazer.
o esplânico. Depois que eu, um dia conversando com o professor Prancart, eu praticamente abandonei o Celico. Os resultados são melhores, mas para dor no andar superior do abdômen. Quando é que é a dor difusa, na maioria das vezes estou tendo que voltar com o paciente e repetir. Então já tem feito os dois. O plexo celíaco, para dor abdominal também. Simpático lombar. Serve muito principalmente para síndrome complexo regional membro inferior. Plexo hipogástrico para dores pélvicas. E o gânglio ímper. Todos esses procedimentos são do meu serviço, ali meu nominho ali. Como hoje a gente vive uma era da informação, né? Os maiores fatores de impacto estão um pouco alterados, né? Igual o Facebook Medical Journal. Então, assim, você fica na dúvida se funciona, se não funciona. Então, vamos às referências. Neurose celíaco e esplânico, elas têm referências que confirmam. Quem quiser, o estudo está aqui, tá? Plexo hipogástrico também. Fazer um trabalho. A bomba e o catéter também tem referência. A da bomba é um pouco melhor que a do catéter, mas os dois têm referência. Porque muita gente assim, porque não é o intervencionismo agora que ele está entrando na prática mais comum, e com razão, às vezes, assim, muita gente tem desconfiança, porque ele foi mal usado em alguns casos de dor crônica, o personagem assim, que pedia só a parte financeira do negócio. Mas agora a sobramídia está tendo um papel importante nisso de regularizar o uso da intervenção. Então não tem nada de fora da medicina. E a cordotomia, que é um procedimento de exceção, mas tem referência. Depois que eu consegui essa mudança, faz 1 ano e meio que eu não faço cordotomia mais. Eu acho que eu nunca mais vou fazer. Porque você está tendo outras alternativas para tratar. Né? Então esse estudo aqui do BJA fala que, assim, que a intervenção ela não é usada porque talvez não tenha gente suficiente para fazer. Eu adoro esse slidezinho que, assim, se você só conhece martelo, todo problema passa a ser um prego. Então, assim, pela complexidade que o tratamento da dor oncológica você não pode usar uma ferramenta só. Principalmente só medicação. E nem intervenção. Por exemplo, nós tivemos uma paciente com câncer de pâncreas. A gente foi chamado praticamente para dar extrema-unção. Todo o serviço de cuidado paliativo, no começo que ele começa, é serviço funerário de luxo, né? Você chega normalmente 5 a 10 minutos antes do padre. Mas depois vai evoluindo. Hoje já não é assim mais, mas no começo, acredito que todo mundo passou por isso, né? No começo foi assim. Essa paciente, ela estava intoxicada, distendida, emagrecida. Aí, por teima do residente, eu fiz um neurose esplânico nela, que eu não queria fazer. A paciente voltou ao intestino funcional, reduziu o opioide, teve alta para morrer em casa. Voltou 1 mês depois no consultório, 10 quilos mais gordinho. Desceu para a oncologia que ela queria tratar de novo. Aí a oncologista delicadamente explicou para ela que não, agora ela só não estava sentindo dor, mas a doença continuava a mesma coisa, não tinha tratamento não. Ela desenvolveu um quadro histérico, devido à ausência de sofrimento relacionado à doença. Ou seja, na cabeça dela, ela só estava doente se ela sofresse. Foi um caso interessantíssimo. Então, assim, não é um jogo de sucesso e falha. Não existe falha, você tem que ter sucesso. Você tem como tratar, por que nós não vamos tratar? Aconselho todo mundo a ler esse artigo, é bem interessante, que o tratamento da dor é um dos direitos fundamentais do ser humano. E se há tecnologia, se há técnica, se há medicação, se há procedimentos, não justifica fazer. O SUS cobre, só em serviço de referência, infelizmente, mas cobre. Então, assim, a falha talvez seja mais na gente. Nós temos que providenciar para que os pacientes tenham acesso a esse tipo de tratamento. Associado, evidentemente, prognóstico que não é adivinhação. Isso aqui eu usava muito, assim, quanto maior o score, menor a sobrevida. Então, assim, quanto menor a expectativa de vida, mais agressivo você pode ser com o tratamento. Assim, para mim, raramente eu tenho feito, agora também faz mais de ano que, graças a Deus, eu não preciso fazer.
Fenol intratecal, faz quando você faz, né? Chegou a fazer lá? Não, então acho que eu tenho mais que isso, mas graças a Deus faz um ano que eu não. Você faz glicerinato, você consegue queimar a raiz específica, tudo, mas normalmente é uma tragédia. Melhora a dor, mas o paciente fica paraplégico. Mas você faz em KPS Mark IV, né? Então, assim, o que define a conduta? O diagnóstico não é, quando você fala segundo degrau, não é para todo paciente. O prognóstico é muito importante. O status funcional do paciente e o estadiamento da doença. Então, assim, não é um fator que vai determinar a tua conduta. E depois o paciente ainda tem que concordar com você. Então, toda a aula se resume nesse slide. A escada analgésica, ela trata 80% dos pacientes, né? O que a gente vai fazer com os 20% que não são tratados? Então você tratou 80, sobrou 20. E esses 20 são 66 mil pacientes por ano no Brasil, fora os que não foram tratados e estão vivos. Então, com muita audácia e pouco senso de... Eu criei a escala analgésica da Plenos, que tem um 5º degrau. Nós não validamos nem um 4º, a gente cria um com 5º, que é o que a gente segue na clínica. Não uso mais opioide fraco no 2º degrau. Abandonamos. E o intervencionismo entra no 2º degrau quando indicado. Então essa é a escada analgésica do meu protocolo de dor, que é a que vai estar no meu livro. Gera algumas controvérsias? Claro que gera. Porém, eu tenho percebido resultados melhores. A indicação precoce. Necessidade do uso de opioides. Com comprometimento da qualidade de vida, mesmo que leve. Alguém que já viu um paciente com câncer gástrico metástase à distância melhorar? Você sabe o que vai acontecer, então por que não tratar precocemente? Prognóstico ruim, mesmo que a condição atual seja boa. Isso aqui tem que ser muito bem estabelecido. E a gente não leva paciente para o bloco cirúrgico sem repetir exame de imagem, sem conferir com o oncologista, sem o oncologista colocar na papeleta dele a confirmação do diagnóstico, confirmação do prognóstico. Então todo paciente tem refeito todo o screening antes de levar ele para o bloco cirúrgico. E a avaliação criteriosa, porque é o seguinte, você chega no paciente, todo mundo tem expectativa de cura, às vezes até no questão de cabeça de pâncreas. O paciente está bem. Degrau 2. Como que você vai explicar para o paciente que é importante ele ir para o bloco cirúrgico, fazer uma neurólise, que isso vai fazer bem para ele? O paciente está com a expectativa, muitas vezes, de cura. Então, a comunicação, a gente já deixou de fazer alguns procedimentos por não conseguir um ponto de entrada nesse tipo de comunicação com o paciente. E os riscos têm que ser maiores que os benefícios, evidentemente. Todo mundo voltando ao primeiro ano da faculdade de medicina, né? Você tem que ter um alvo definido. Acho que todo mundo teve essa aula aí, acho que na primeira semana do curso de medicina, né? Então, primeiro, o bem do paciente. Esse, aconselho todo mundo a ler, quem não leu ainda, é um livro pequeno, tem nem 100 páginas, você lê no amanhã. Esse filósofo, ele era um psicanalista, ele era psiquiatra em Viena, em 1940, judeu. O que, obviamente, não era uma boa ideia para a época. Ele foi para um campo de concentração, os nazistas mataram a mulher dele grávida, mataram o pai, mataram a mãe, mataram o irmão, e ele ficou no campo de concentração, salvo engano, em Treblinka. Lá que ele escreveu, teve a ideia de escrever esse livro. O que ele, de maneira resumida, o sofrimento ele é mais tolerado quando a pessoa consegue embutir um sentido a ele. Então, a percepção de possibilidade de cura aumenta a capacidade do paciente de suportar o tratamento. Isso é visível na clínica.
Quando a possibilidade de cura é retirada ou ela é absorvida pelo paciente, o sofrimento se torna maior. Ou outros tipos de situações paralelas que levam a uma falta de significância do sofrimento. Isso é perceptível. Então, o tratamento da dor oncológica, se você não enxergar, isso vai ser ineficaz. Não é só remédio, não é intervenção, não é só bomba. Você tem que entender o que se passa na cabeça do ser humano que está ali. Então, nós temos muito o que tratar da parte física. Muito. Porque hoje a gente convive com isso na maioria dos lugares do Brasil e do mundo, pelo que a gente viu. E é inadmissível, na situação que a gente está hoje, de tecnologia e de possibilidades, não conviver com isso. Ou com isso. Se a gente pode conviver com isso, por que a gente convive com a outra? Eu sei, acho que todo mundo que nasceu antes de 1980, alguém não? Lembra desse joguinho? A questão é a seguinte: muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, quando o paciente chega para você, a primeira varetinha que você tem que tirar é a preta. Você não tem uma oportunidade de ir tirando uma a uma, você tem que tirar a preta primeiro. É essa que é uma das grandes dificuldades. E talvez a comunicação seja o caminho. Apesar desse estudo decepcionante, que perguntas: o que traz você aqui hoje? Como posso te ajudar? Alguma novidade? Após o médico fazer essas perguntas, ele interrompeu o paciente a cada 16 segundos. Isso média, alguns foi 3. Baseado nisso, um dia, mas eu acho que os sábados em Alfenas não tem muito o que fazer, são produtivos. Um dia surgiu a ideia desse livro. Eu escrevi o sumário dele baseado em tudo quanto é aperto que eu passei, né, como eu falei, anestesista raiz, para entender o tratamento do paciente com dor no câncer. Resumindo, para vocês dizerem assim, então eu coloquei tudo que eu tive dificuldade para saber, o que eu não sabia. Aí deu 3.000 páginas o livro, mais ou menos. Então você vê que a gente não sabe muita coisa, né? Então ele tem 200 autores, 20 autores internacionais, bastante gente aqui do Recife, são 9 a 10 autores aqui do Recife. Eu não vou me atrever a citar os nomes para não deixar ninguém de fora. Então, a gente deve lançar ele o ano que vem. Então, é uma obra bem interessante, porque a gente abordou todos os aspectos, desde os fundamentos, os princípios de oncologia, cuidados paliativos, que é uma parte importante, e o tratamento clínico separado do tratamento intervencionista. Então, deve ser lançado em julho do ano que vem, no Congresso Brasileiro da Sobramide. Convido todo mundo para estar lá no Congresso da SBED, de 19 a 22 de junho de 2019. O congresso vai ser em São Paulo. Os próximos 3 congressos vão ser em São Paulo. Aqui vai ser provavelmente o lançamento do livro, dia 3 a 6 de julho, no Rio de Janeiro. Para quem tem medo de ir no Rio de Janeiro. Só que o que acontece? Esse congresso vai ser no hotel. Para quem já desceu lá em Santos Dumont, sabe que tem um hotel Prod, é dentro do aeroporto de Santos Dumont. Se você quiser, você nem sai do hotel. Entendeu? É no centro de convenções desse hotel lá dentro do aeroporto de Santos Dumont. Então, pode pegar o voo direto para Santos Dumont e de lá voltar. Vai ser um congresso bem interessante. Esse ano, também, ideia minha, a gente criou o primeiro congresso brasileiro de dor oncológica pela Sobramide. Foi lá na cidade de Alfenas, teve quase 500 participantes. Assim, foi um ato de fé, né? Porque, como disse, Alfenas não tem voo regular, tem aeroporto, mas não tem voo regular. Então todo mundo, a doutora Flávia saiu de Recife, foi para São Paulo, pegou um ônibus, né, com 5 horas de ônibus, mas chegou lá, firme e forte. Valeu a pena? Valeu, tá? E o segundo congresso vai ser em Vitória, em abril de 2020. Acho que eu sofri demais para fazer, não quis fazer o segundo lá não. Para quem tem interesse na área e tem... Qual a nossa prova de residência? Vai ser dia 31 de janeiro. Já aviso, é uma residência com muito viés intervencionista. Entendeu? Apesar do MEC só liberar a residência clínica, entre aspas, porque não existe a área de atuação, nem especialidade de medicina intervencionista no Brasil, mas lá, no meu serviço, o viés é intervencionista.
a cidade de Alfenas, como toda boa cidade mineira, uma igreja na frente, no centro. O Centro de Oncologia, a Universidade Federal de Alfenas, da qual sou professor. A fachada do hospital, que agrega o Centro Oncológico. E a recepção da Plenos, que é onde a gente atua. Bom, é praticamente isso. Eu acho que eu já fiz. Está todo mundo com fome? Era isso que eu queria falar para vocês.